Boa noite, gente. Meu Deus, eu achei um púlpito do meu tamanho. Eu acho que eu vou levar ele embora, amiga. Gente, que alegria. Calma aí, gente. Eu estava lá atrás conversando com a doutora e a gente estava falando sobre emagrecimento. E eu encontrei com a Jéssica e ela, pastora, você está mais magra. É a meta de vida. Mas emagrecimento com saúde, gente, em nome de Jesus. Cuidem da alimentação de vocês e façam exercício físico. Eu vim todos esses oses que a doutora falou, endometriose, adenomiose, como é que é? Miomatose. Inclusive, eu fiz uma cirurgia semana passada, exatamente por conta disso, né? Exatamente porque o meu sistema reprodutivo estava completamente inflamado, estava com o meu útero inflamado, precisei fazer um detox mesmo de açúcar, eu fiquei mais de 6 meses sem comer açúcar. Então, eu vi os benefícios na pele, mas eu confesso que eu não aguentei. No primeiro momento que a endócrino me liberou, olha, pode voltar a comer aos poucos. Então, dieta radical é difícil, mas aos pouquinhos a gente consegue. E vale a pena, vale a pena. Bom, assim como a pastora Dani falou, eu tenho o privilégio de pastorear a Atitude Caxias. Cadê o meu povo? Viu, as meninas vieram de tão distante para me ver, gente. Mentira, elas queriam ver a igreja. Mas brincadeiras à parte, eu queria compartilhar com... Assim como a Dani falou, nós estamos dando início à Copa, um novo tempo para a nossa nação. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque essas demandas que vão surgindo no meio do caminho, e esse ano a gente vai ter bastante demandas, tende a nos distrair. A gente tende a ficar mais distraído, então a gente vai ter a Copa, a gente vai começar a viajar lá com os jogos, daqui a pouco a gente vai ter as eleições, também um movimento que tende a roubar a nossa atenção, nos distrair no meio do caminho. E a gente precisa começar a sermos intencionais na nossa vida. Então, tudo aquilo que rouba a nossa atenção, tudo aquilo que rouba o lugar do Senhor do nosso coração, a gente precisa começar a colocar, reposicionar. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho a respeito disso, a respeito dos cenários, a respeito da nossa postura diante dos cenários. E eu, como eu bem compartilhei, né, eu vim de um processo de transformação, mudança com o Senhor. E dentro desse processo, eu estou um pouco mais de 1 ano e meio sendo esticada pelo Senhor. Deus, ele tem me amassado assim, ó, e literalmente feito de mim uma nova mulher. Isso tem envolvido não só o emagrecimento. Esse foi o bônus. Eu acho que isso é o que todo mundo vê nas fotos. Mas para além do emagrecimento, o Senhor tem transformado o meu caráter. Tem transformado a minha língua. Eu sempre fui a pessoa que nunca fico sem respostas. Mas ultimamente o Senhor tem me pedido para me calar. E sabe quando você tem a resposta perfeita para aquela situação? E o Senhor fala, não fala. Gente, é mais difícil não falar do que falar. Mas isso tem a ver com a estação que eu estou nesse momento. E eu amo acompanhar, né, as mudanças de estações, porque à medida com que as estações elas vão mudando, o ambiente ao nosso redor ele vai mudando. Às vezes as companhias para aquele ambiente vão mudando, mas é inevitável que a gente precisa mudar as nossas vestes à medida com que as estações elas vão mudando. Então a gente veio hoje aí, ó, todo mundo vestido de Brasil, para celebrar esse novo tempo, essa nova estação. Mas talvez se você olha aí para essa mulher que está do seu lado, para esses rapazes aí, que eu vi que tem rapazes aí também, você nem imagina o que essa pessoa passou para chegar até aqui. Quantas estações, quantas mudanças, quanta coisa ela precisou viver para chegar até aqui hoje. E eu não estou falando só da condução que ela teve que pegar
Para quem veio de Caxias como eu, de tão distante, quantas horas de trânsito. Eu estou falando de uma trajetória mesmo de vida. E na nossa trajetória de vida, a gente encontra com muitas pessoas pelo caminho. E nesses encontros da vida, a gente não imagina a história das pessoas. Por mais que essa mulher que esteja sentada aí do seu ladinho, você conheça ela há anos, se eu te falar que você não conhece a fundo a história da vida dela, então você olha aí para essa mulher que está do seu lado, fala, tá me vendo assim toda linda? Você nem imagina como foi para chegar até aqui. A gente não imagina como foi para chegar até aqui. A gente tem um olhar muito limitado para as coisas, para as pessoas, para as situações. Mas eu creio que em nome de Jesus o Senhor tem nos reposicionado. O Senhor tem nos chamado para um lugar de confronto, um lugar de mudança e um lugar de reposicionamento como servos do Senhor. Amém? Então abre comigo aí a sua Bíblia. Em 2 Samuel 23, nós vamos ler a partir do versículo 8. Às vezes, na nossa caminhada, enquanto você vai abrindo aí, 2 Samuel 23, na nossa caminhada, a gente passa por situações que fazem com que a gente queira, às vezes, se esconder. Outras situações fazem com que a gente queira falar. Eu não sei se você já viveu um momento de testemunho e a vontade que dá é de você querer contar para todo mundo aquilo que Deus fez. Outros momentos, depois de grandes batalhas, a gente tende a se esconder. Querer uma caverna, querer um colo. Eu passei há um tempo atrás por um episódio de crise de ansiedade. E depois da crise, eu até compartilhei isso nas minhas redes sociais, depois da crise, no dia seguinte, eu só queria dormir. Então, algumas situações da nossa vida, elas tendem a nos roubar de uma tal forma, mas o depois das situações, a gente tende a ter dois caminhos. Ou a gente vai se esconder, ou a gente vai se permitir ser esticado. Então, em nome de Jesus, as situações que você passou, que você viveu, para chegar até aqui hoje, eu espero que você faça a escolha hoje pela melhor decisão, ser esticado pelo Senhor. Amém? Então, vamos lá. 2 Samuel 23, a partir do versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Gebezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazer, filho do Aioita Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pasdamim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudada na espada. O Senhor o concedeu uma grande vitória, mas somente para... uma grande vitória. E o exército voltou para onde Eliezer estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Harã, os filisteus se reuniram em Lei, onde havia uma plantação de lentilha, onde o exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas Samá tomou uma posição no meio da plantação, defendeu e derrotou os filisteus. O Senhor lhe concedeu uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos Tinão foram contra Davi e na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteu acompanhava o vale de Refidim, estava Davi nesta fortaleza e o destacamento filisteu em Belém. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela tua palavra. Te peço, Senhor, esteja conosco, Pai, essa noite. Tira, Jesus, todo o impedimento de ouvir a sua voz. Que não seja mais eu, mas que seja o Senhor através de mim. Essa, Senhor, é a minha oração. Oramos em nome de Jesus. Amém.
O que está acontecendo nesse cenário que nós acabamos de ler? Davi, ele já tinha matado Golias, ele já tinha matado o gigante Golias, ele já tinha enfrentado o leão, ele já tinha enfrentado ursos, ele já tinha passado por diversas batalhas e ele já tinha saído vitorioso de muitas delas. Mas nesse episódio em específico que nós acabamos de ler, Davi tinha acabado de passar por uma situação de perseguição. Saul, ele estava perseguindo Davi e intimidando Davi. E Davi, cansado já de algumas batalhas, depois de passar por alguns momentos de dificuldade, ele então resolve ir à caverna de Adulão e lá ele decide se esconder. Às vezes tem dias que a gente quer se esconder, né? Que a gente quer uma caverna, fica lá bem quietinho. Davi então vai para a caverna de Adulão, mas nesses versículos que nós acabamos de ler, que contam as histórias desses homens, ele acontece quando Davi está nessa caverna e esses homens se reúnem nesse pequeno campo de lentilha, ficam à porta da caverna esperando que Davi saísse de lá para poder liberar sobre eles uma palavra de encorajamento, dar um direcionamento. E Davi talvez chegasse naquele lugar não querendo ver ninguém, não querendo falar com ninguém. Só eu que tenho dias assim? Tem dias que a gente deu o telefone, mas é nesse dia, exatamente nesse dia, que parece que o Senhor levanta todo mundo que está precisando de oração e manda te fazer uma ligação. Manda te mandar uma mensagem. Pastora, ora por mim. Pastora, eu estou passando por uma situação. Amiga, socorro. Está acontecendo um negócio aqui em casa, ora por mim. E você pensa, não estou querendo orar por nada nem por ninguém. Só eu? Em nome de Jesus, vocês não me deixam sozinha nisso não, hein? Acontece nas melhores famílias. Davi era um homem segundo o coração de Deus, que já tinha enfrentado grandes batalhas, que viu a mão do Senhor em cada uma delas, mas estava cansado. E num momento de cansaço físico, de cansaço mental, de cansaço espiritual, o que Davi fez? Foi para a caverna. E nesse momento, nesse dado momento da vida, Davi demonstra tanto que está cansado, que a partir do versículo 15, ele vai externar o seu cansaço. Olha, busca lá água para mim. Mas eu não quero qualquer água, não. Eu quero uma água desmineralizada, eu quero uma água sem poluição. Ele começa a dar alguns detalhes de onde ele queria que buscasse a água que ele queria beber. Talvez o que Davi estivesse fazendo era querendo que o povo fosse para o mais longe possível dele. Mas aqueles homens permaneceram à porta da caverna de Absalão. Enquanto Davi não saiu para encorajar aqueles homens, eles não sossegaram. No capítulo 22 vai dizer que esses homens, eles eram todos aqueles que estavam em dificuldades, endividados e descontentes. Olha a galera que foi procurar Davi. Endividados, em dificuldades, descontentes. Naquele dia que você mais está precisando de conforto, naquele dia que você mais está precisando de colo, o Senhor vai enviar para vocês os endividados, os descontentes e os dificuldades. Às vezes a gente consegue ser todos esses: endividado, descontente e em dificuldade. E Davi então se levanta, coloca a sua dor no bolso, vai diante daqueles homens e começa a lembrá-los de quem eles verdadeiramente são. E aí ele começa a falar, ele fala Ele fala de Eleazar. Ele fala que Eleazar tinha passado por uma vitória onde ele tinha lutado e tinha matado 800 homens. Ele fala de Samar e ele começa a declarar quem aqueles homens eram. E ele fala, olha, esses são os guerreiros de Davi. Mas espera aí, no capítulo anterior vai dizer que aqueles mesmos homens que estavam à porta da caverna de Absalão eram os rejeitados de Saul.
Então Saul olhava aqueles mesmos homens como rejeitados, porque eles eram descontentes, necessitados, endividados. Esses homens rejeitados de Saul foram se encontrar com Davi, mas Davi não estava bem. Mas ainda assim Davi se levantou e os lembrou quem ele verdadeiramente era. Em nome de Jesus eu quero declarar que no dia mau, no dia que o seu coração estiver sangrando, quando você for encontrar com alguém, você vai fazer a escolha de encontrar com uma mulher de Deus. E essa mulher, assim como Davi, vai se levantar e vai liberar sobre a sua vida não o que a situação está dizendo, mas ela vai te lembrar de quem você é em Cristo Jesus. Davi olha para eles e talvez pensasse: os rejeitados de Saul me procuraram. Mas quando ele fala, os valentes de Davi. Algumas versões vão dizer os guerreiros de Davi. Ei, em nome de Jesus, se antes você era conhecido como descontente, endividado, nessa noite o Senhor quer te levantar como guerreiras do Senhor Jesus. Antes endividada, antes descontente, mas agora filha do Deus vivo. E é isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês hoje a respeito desse cenário de descontente, esse cenário de falência, esse cenário difícil. É sobre isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. E o tema dessa palavra hoje é hora de mudar o cenário. Pastora, mas como? O cenário que Davi estava era o mesmo, era a mesma caverna, eram os mesmos homens, mas o olhar de Davi sobre aquela situação mudou todo o cenário. E a primeira coisa que a gente precisa ter para mudar os cenários da nossa vida é se conectar com pessoas que não paralisam em meio às suas dores. É hora de mudar o cenário. Mas para mudar o cenário, da sua casa, você vai precisar se conectar com pessoas que não paralisaram em meio às suas dores. Davi estava sofrendo, Davi estava perseguido, Davi estava descontente, Davi estava triste. Mas pelo fato dele estar triste, do fato dele estar descontente, assim? Meu ponto me falou como tem que fazer, gente. Davi estava descontente, estava triste. E naquele dia, aqueles homens podiam ter procurado por Saul, pelos homens que eram conselheiros de Saul. Mas Saul estava perseguindo um homem de Deus. Gente, em nome de Jesus, no dia difícil, não procura perseguidores de Cristo, não. Se você está com dificuldade no seu casamento, não procura aquela irmã que está falando nas quatro cantos, tem que se separar. Somos feministas, ei, nós somos femininas. Em nome de Jesus, se conecte com pessoas que não paralisam em meio à dor. Nós vimos agora recentemente o nosso Vida Vitoriosa lá na Atitude Caxias. Gente, pensa num dia difícil para mim. O nosso Vida Vitoriosa foi numa semana, na outra semana era o batismo, na outra semana era o culto de mulheres e na segunda-feira eu operava uma coisa atrás da outra. Eu com muita dor, com muito sangramento, passando um dia difícil, eu só queria ficar em casa. Mas eu não parei em meio às dores. É com esse tipo de pessoa que você precisa se conectar. Aqueles homens que eram reconhecidos como rejeitados de Saul, podiam escolher procurar os sábios, os conselheiros, mas eles escolheram procurar um homem de Deus. Um homem de Deus vai olhar para você e não vai te julgar, porque na sua casa as coisas não vão bem. Uma mulher de Deus vai se conectar com você e falar: agora essa luta também é minha. Conta com a minha oração. Saul era influente, mas Davi era o homem de Deus. Nós não precisamos de relacionamentos de influência.
Nós precisamos de relacionamento com o Deus de Israel. Somente Ele pode mudar as nossas causas. O cenário era de caos, era de perseguição, era de desespero, era de medo, era de tristeza. Mas quando a gente se conecta com gente que caminha na mesma direção, que tem o alvo que é Cristo Jesus, a gente vai sim mudar a direção e juntos nós somos capazes de mudar o cenário. Quando Davi começa a lembrar aqueles homens sobre quem eles eram, era como se o coração deles se enchesse e eles se lembrassem: não paralisamos no dia mau. Esse homem, Eliezer, ele tinha lutado uma batalha, tinha matado mais de 800 homens e ele talvez estivesse olhando para ele mesmo apenas como rejeitado. Vão ter dias que a gente vai precisar de alguém que lembre a gente de quem a gente é em Cristo Jesus. A gente não precisa de mais gente que lembre a gente sobre quem nós somos em meio ao nosso cenário. Ai, o brasileiro, né? Tudo trapaceiro. Carioca, Deus me livre, deixa eu esconder minha carteira. Sangue de Jesus tem poder. Eu não sou reconhecida com esses rótulos, não. Eu sou reconhecida sobre aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito. E a Bíblia diz que eu sou filha. A Bíblia diz que eu sou amada. A Bíblia diz que eu sou respeitada. Eu não sou rejeitada de Saul. Sou guerreira do Deus de Israel. Mas tiveram dias que eu precisei de gente que me lembrasse. Conexões com gente do céu fazem com que eles te lembrem quem é você no céu. Não se perca no meio do caminho. Mas em segundo lugar, para mudar o cenário, nós vamos precisar decidir batalhar. Decida batalhar. Quer mudar o cenário? Não foge da guerra não, batalha. No versículo 9 e no versículo 10 vão dizer: depois de Eliezer, filho, ele era um dos 3 participantes, guerreiro, e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição. Feriu os filisteus até a sua mão ficar grudada na espada. A gente tem visto um povo agora declarando: eu não me esforço mais, porque o que é meu vem na minha mão. Desde quando? Porque desde o tempo da minha mãe, da minha avó, as coisas eram com esforço. Não se esforça não acorda cedo para batalhar, para correr atrás do pão de cada dia não, para você ver. Não tem uma ideia criativa para fazer diferente do que está todo mundo fazendo não. Desde quando abrir mão? Esse homem batalhou tanto por aquela causa, a ponto da espada ficar grudada em sua mão. Existem 2 teorias que os teólogos dizem a respeito dessa situação. Uma vai dizer que ele batalhou, lutou tanto que o sangue que escorreu da mão dele calcificou e ele ficou com a espada grudada. Outra teoria vai dizer que a mão dele atrofiou e ele continuou com a espada grudada. Você pode escolher a história que mais te agrada. Fato é que ele batalhou por tanto tempo, ele não desistiu por tanto tempo, ao ponto da espada ficar grudada nas mãos dele. Essa história de que eu vou lá, vou fazer o que der, se não der eu abro mão nada. Eu vou batalhar pela minha casa, até que eu veja o meu pai convertido, o meu irmão convertido, as minhas filhas casadas. Eu não abro mão, eu não desisto. Tem dias difíceis sim, que dá vontade de abrir mão e deixar essa espada cair. Eu sei, eu estou nessa também. Mas no dia em que a gente tiver força, escolhe batalhar, ponto, da espada ficar grudada. Mesmo que você queira desistir, ela já empenhou em você. Não tem mais opção de desistir pela minha casa. Não tem a opção de desistir sobre os meus negócios, sobre o meu casamento.
irmãos? Foi exatamente isso que aconteceu. Eles recuaram, mas ele batalhou e no final o Senhor concedeu vitória. Não desista, o Senhor vai conceder vitória. Não desista, o Senhor vai conceder vitória. Não desista! Não desista. Ai, pastora, mas está muito difícil. Eu sei. Se fosse fácil, era outra pessoa que estava fazendo. A grama do vizinho é sempre mais verde. É com dificuldade mesmo. É para a gente valorizar. Não desista. Batalhe até que o Senhor te conceda vitória. Em terceiro lugar, tome uma posição. Olha o que diz o versículo 12. Deixa eu correr aqui que meu tempo, ó. Mas Samá tomou uma posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Qual é a situação da sua vida, da sua casa, da sua família, que precisa que você tome uma posição? Talvez você precise tomar uma posição porque o seu filho está dormindo com a namorada. Ai, pastora, mas ele não é crente, mas a casa ainda é minha. Na minha casa, não. Talvez você precise romper com esse namoro. Pastora, mas se eu largar ele, já era, ninguém mais vai me querer. Antes só que mal acompanhada. Toma posição nesse namoro e diz, se quiser namorar comigo, o namoro é santo. Não negocia, não. Samá tomou uma posição bem no meio do campo de lentilha. Existem situações que nós precisamos nos posicionar no meio. No meio da sua casa existem coisas que estão clamando pela sua posição. Na minha casa também. Agora, bem recente, eu precisei mudar algumas coisas na minha casa. Eu ouvi da Luana, minha filha está lá, aqui, balancei a mãozinha. Mãe, tá muito difícil ser sua filha. É sério, gente. É mentira, Luana? Mãe, tá muito difícil ser sua filha, você tá grossa. Mãe, você tá assim, você tá assado. E eu confesso que eu não me via da forma como ela estava falando. Mas, gente, em nome de Jesus, se ela que está comigo todos os dias está identificando que tem algo que eu preciso mudar, eu precisei me posicionar no meio e mudar. Precisei mudar o jeito como eu trato a Luana. Precisei mudar o meu olhar. Ela já não é mais uma criança. Ela já tem 18 anos. Sim, eu tenho uma menina de 18 anos. Brincadeiras à parte, mas Samá se posicionou no meio do campo de lentilha e falou, todas as vezes que o povo se preparava para a colheita, bem no dia da colheita, bem no dia de celebrar, os filisteus vinham e levavam toda a plantação deles. Samá talvez estivesse cansado, era sempre igual. A gente planta, a gente rega, bem na hora de colher, vem aquele vento. Os filisteus levaram tudo. Até que chegou um momento em que Samar identificou que ele precisava se posicionar bem no meio. Todo mundo recuou, mas ele não, ele permaneceu. Chega, na minha casa não. Comigo o namoro é santo. Chega de negociar princípios. Quem negocia princípios, negocia o céu. Chega. Chega. É necessário se posicionar no meio da batalha. Existem batalhas que estão clamando por uma posição sua. Qual é a área da sua vida que você precisa se posicionar? Eu sei das minhas. Em nome de Jesus, mas para a gente finalizar, eu quero continuar compartilhando a respeito desse ciclo. Era comum que no momento da colheita, eles fossem roubados. O povo de Israel se preparava, plantava, e na hora de colher, na hora de celebrar, roubados. Eu não sei quantos de vocês já passaram por situações assim. O casamento vai tudo bem,
De repente, a notícia de uma traição. Bem na hora de celebrar. Você está se preparando para fazer aquela comemoração do aniversário do seu filho, quando de repente desviou. Parece incrível, mas por muitas vezes, bem na hora de celebrar, passamos dificuldade a vida inteira. Agora que as coisas estabilizaram, as nossas finanças vão bem, pum, uma má notícia. Bem na hora de celebrar. Satanás é rotineiro nesse modo. Ele nos rouba bem na hora da celebração. Talvez a gente fique tão distraído com a celebração. Lembra que eu falei lá no começo que as distrações vão nos roubar? Talvez a gente fique tão distraído com a celebração que a gente é roubado e nem percebe. Mas em nome de Jesus, hoje é noite de se posicionar. Chega, nós vamos quebrar esse ciclo de repetição. Todas as vezes que o povo de Israel plantava, regava e na hora de colher eles eram roubados. Chega! Nós vamos quebrar hoje esse ciclo de repetição. Na minha família todo mundo se separava, eu não. Me posicionei bem no meio do campo de lentilha. Na minha família todo mundo bebe, mas eu não. Eu vou me posicionar bem no meio do campo de lentilha. Todo mundo na minha família não dá certo, mas eu já dei certa. Porque antes eu era rejeitada de Saul, mas agora valente de Davi. Antes endividado, antes descontente, mas agora eu tenho a alegria da salvação. Agora o meu Deus, o meu Pai, já pagou a minha conta, eu não tenho mais dívida. Antes éramos inimigos de Deus, mas agora temos paz com Ele. Eu não sei se você consegue perceber a grandeza disso. Eu não sei se você consegue ter a visão da grandeza da direção que Deus está te dando hoje. Eu não sei como você se enxergava no passado, mas o Senhor te trouxe aqui para te lembrar quem você é no céu. Pastor, eu era reconhecida como fofoqueira, não mais, pois agora a minha boca só flui o que vem do altar do Senhor. Antes fofoqueira, agora anunciadora de boas novas. Antes impaciente, agora próspera do domínio próprio. Antes o quê? O que você era antes não importa. Importa que hoje você não é mais. Importa que hoje você é filha. Mas eu quero finalizar com um último detalhe dessa palavra. Era muito comum os filisteus roubarem as plantações de milho, de cevada. Isso tinha grande valor comercial. Então eles roubavam para vender, para negociar. Mas a Bíblia vai dizer que Samar se posicionou no campo de lentilha. O campo de lentilha nesse tempo era um pequeno pedaço de terra. Não tinha valor comercial. Ninguém tinha interesse pelo campo de lentilha. O campo de lentilha ele era usado para a alimentação dos rebanhos, para a alimentação dos soldados, do exército. Ele era usado para uso próprio. Eles plantavam para colher para a própria casa deles. Mas a Bíblia vai dizer que o campo de lentilha, nesse episódio, estava sendo atacado pelos filisteus. Era como se eles dissessem: olha, já roubamos a cevada, já roubamos o milho, já roubamos as uvas. Agora, esse pedacinho, esse pouquinho que você tem, eu vou roubar também. Se a gente transferir isso para hoje, era como se a gente ouvisse o inferno dizer: ei, o mundo já roubou sua identidade, já roubou sua feminilidade, agora eu vou roubar a sua casa. Mas um homem impulsionado pelo poder do Espírito Santo de Deus se posicionou bem no meio do campo de lentilha e disse: aqui não, no meu campo de lentilha não, no meu casamento não, na minha casa não, nos meus filhos não.
Não, não, não. Era como se os filisteus estivessem dizendo: olha, isso aí para você usar para alimentar o seu exército não tem valor nenhum para mim, mas eu vou roubar assim mesmo. Isso que você usa para alimentar a sua casa não tem valor nenhum para mim. Eu já tenho uva, já tenho cevada, já tenho trigo, mas eu vou roubar assim mesmo. Samar não retrocedeu. Samar se posicionou bem no meio do campo de lentilha, aquele pequeno pedacinho de terra, e disse: ei, aqui não. Eu quero te convidar a você se levantar. Nós vamos hoje tomar uma posição, vamos mudar o cenário que nos rodeia. Antes, talvez, você se conectou à porta de alguma caverna, doido para entrar, para se esconder. Mas o Senhor levantou alguém para falar: não, se esconder não. Não. Vamos se posicionar. Não vamos desistir. No nosso campo de lentilha, não. Qual é o seu campo de lentilha? O que para os outros parece pouco, mas para você é crucial, é fundamental. Eu posso dizer: na minha casa não. Talvez Satanás tenha tentado roubar a alegria da celebração da sua casa. Talvez tenha coisas que você tem plantado, semeado há séculos, que está tão próximo de você colher, mas Satanás tem investido pesado. Em nome de Jesus, não desista. Se posiciona no meio e batalha até que o Senhor te conceda vitória. Na autoridade que há no nome de Jesus, o Davi levantou aqueles homens como valentes, guerreiros de Davi. O Senhor nos levantou hoje, não mais como rejeitadas. O Senhor nos levantou hoje, mulheres posicionadas, prontas para mudar o cenário que nos rodeia. Antes, rejeitado. Agora, valente. Antes, sem o campo de lentilha. Agora, não. Agora eu tenho toda a minha plantação. Ninguém mais vai roubar o que é meu. Tem aquele louvor: eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo que ele me roubou. Em nome de Jesus, toma posse hoje. De tudo aquilo que talvez você tenha sido roubado até aqui, o Senhor vai te devolver, vai te restituir. Mas em nome de Jesus, não batalhe essa batalha sozinha. Batalhe até que o Senhor te conceda vitória. Mas essa palavra é para quem tem o Senhor. Esses homens não batalhavam sozinhos. Davi não ia para uma batalha, não ia para uma guerra sozinho. Eles iam com o Senhor. Talvez você veio aqui hoje a convite de uma amiga, mas você ainda não tem batalhado as suas batalhas com o Senhor. É necessário que você hoje tome uma postura, tome uma posição bem no meio do seu campo de lentilha. Escolha batalhar, mas sozinha não, você precisa do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E se você nunca fez essa oração, eu queria que você fizesse essa oração comigo hoje. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu escolho permanecer. Eu escolho lutar. Mas eu preciso ser transformada pelo Senhor. Antes eu batalhava sozinha, mas agora eu te entrego a minha vida como o único e suficiente Salvador. E escolho o Senhor para batalhar comigo.